Oi, falar com vocês sobre a igreja gótica, né, depois da românica, em forma de cruz, da época das cruzadas. Essa igreja românica, ela só dura um século XIII. A gente tem uma nova igreja, né, em Paris. A França volta a ser o centro intelectual, as grandes academias estão na França, então o mundo volta-se de novo para a França, para Paris. E lá eles descobrem um sistema estrutural onde eles faziam arcos botantes, estruturas do lado de fora das fachadas para sustentar as paredes. O grande problema da igreja românica era que ela era uma igreja pesada, então a estrutura dela, a parede, ela tinha que ser muito larga para que ela subisse bastante e fosse monumental. Os franceses descobrem um novo sistema, que eles podem fazer uma estrutura, um esqueleto dessa igreja e assim ter paredes mais finas. E com essas paredes finas, eles conseguem fazer rasgos maiores. Esses rasgos eles fazem com vitrais e eles começam a decorar essa igreja. E aí os romanos começam a dizer que essa igreja decorada, tanto na fachada quanto na parte interna, a gente já tem realmente uma decoração diferente da românica, que era tudo para ensinar o fiel. A gótica, né, é uma igreja decorada, é ela para chamar a beleza, realmente, chamar a atenção pela beleza, para que o fiel se encantasse com essa igreja e voltasse a esse templo. E os romanos acham que isso não é uma coisa muito boa, começam a falar que é coisa de povo bárbaro, coisa de godo. Então o termo gótico inicialmente é um termo pejorativo, mas depois a gente vê que não tem nada a ver com o termo pejorativo ser gótico. Então, dentro da arquitetura, é uma igreja muito alta. Eles consideravam que quanto mais alto, mais perto do céu. Elas têm formas sempre pontudas, justamente para alcançar, né, esse céu. Então tem flechas, a gente fala de flechas, essas pontas. A gente já tem uma coisa bem característica, que a gente vê até naquele filme de Corcunda de Notre Dame, que são as gárgulas. As gárgulas são as goteiras, mas em forma de monstros alados, em meio com caras diabólicas, que não tem nenhuma função diabólica na verdade, mas é uma característica decorativa, são goteiras, são as gárgulas. Na frente a gente tem as rosáceas, que é aquela forma redonda que geralmente tem o vitral. Então a igreja gótica penetra muita luz através desses vitrais. O vitral era uma forma de fazer com que o fiel se sentisse dentro de uma caixa de joias. Era uma coisa, usar joias preciosas era muito comum no Oriente, nos templos do Oriente, nos templos antigos, eles ouviam falar disso também. E a gótica faz essa representação de pedras preciosas através dos vitrais. A arte gótica, ela muda um pouco, porque ela também tenta se aproximar mais da realidade, da perfeição do real. No período do gótico, as pessoas, quando faziam um retrato, ela copiavam um modelo de retrato e aí ela dava somente alguma característica daquela pessoa ou colocava o nome embaixo, dizendo esse aqui é fulano de tal, mas era um modelo copiado, então repetitivo. O gótico, ela tenta se aproximar mais da realidade, trazer características mais para você realmente identificar aquela cena como real, aquele personagem como real. Os anjos do gótico, né, os santos, eles tentam também ter uma característica mais de delicadeza. Não são tão expressivos ainda, mas a gente sempre vê uma mão em torno do peito, uma mão colocada de uma forma mais sensível, mais delicada. Eles tentam atrair o fiel para essa delicadeza da arte. Nem sempre é uma arte proporcional. Muitas vezes eles querem colocar tudo num único quadro. Então, dentro de uma única criação, a gente pode ter várias cenas ao mesmo tempo.
Isso não é meio caótico às vezes, mas sempre com essa característica de sensibilizar o fiel através da expressão, do movimento das mãos dos seus santos. Então, esse é o gótico, né? E logo depois a gente vai ter um novo período pós-gótico. Então, recapitulando, o românico, na época das cruzadas, é o período para trazer o fiel para essa igreja, mas onde a gente tem as catedrais monumentais. É uma época também que a gente tem a Guerra Santa, né, nas cruzadas, então muitos castelos defensivos, a arquitetura defensiva foi realizada na época românica. Nos castelos a gente tem os balaústres, que é aquela ponta, né, onde fica o sentinela. Nós temos as ameias, que a gente vê muito em filme, que é onde os guardas caminham, se reúnem, o exército, né, os comandantes e ficam os arqueiros. Nós temos as seteiras, que é aquela parte retangular onde o arqueiro fica por trás para lançar a sua flecha. Então, a arquitetura de castelo era muito característica dessa época românica, assim como os mosteiros e a igreja. Mas as igrejas românicas só duram um período, porque logo depois a gente vai ter o gótico, e o gótico acaba dominando toda a Europa. Ele começa na França e ele acaba sendo um estilo absorvido por toda a Europa, sendo que a Itália demora um pouco mais para absorver esse estilo. Mas nós temos o gótico flamejante, que é o gótico mais exuberante, mais enfeitado, até característico na Catedral de Milão, que agora, nesse período de pandemia, foi aberta essa semana, né, com comemorações. A Catedral de Milano é uma característica, uma arquitetura gótica. Aqui em Salvador, se a gente for pensar na nossa cidade, nós temos a Igreja dos Mares e nós temos a das Doroteias. Nós não podemos dizer que são góticas, porque o gótico é de um outro período, mas nós podemos dizer que são neogóticas. Isso significa que elas têm características do período gótico, mas não foram feitas na época. Elas são arquiteturas do nosso tempo, arquiteturas contemporâneas, né, do século XX, mas com características góticas. Elas têm rosácea, elas têm as ponteiras, as flechas. Os arcos delas não são arcos plenos, são arcos ogivais da entrada, os tímpanos, né, ogivais. Então, se vocês quiserem visitar, vale a pena fazer um tour pela cidade e observar as nossas igrejas. Fica a dica.